Como é que acontece o processo de digestão na boca, tá? Bom, já falei para vocês, o alimento ele é levado até a cavidade oral, né? Só que os componentes, estruturas presentes na cavidade oral vão auxiliar no processo aí de mastigação, de mistura do alimento e de formação do bolo alimentar. Quem participa disso? Já falei, né? Dentes e língua. Então, os dentes e a língua eles vão atuar na mastigação e na preparação do alimento para o processo de digestão química. Entretanto, o que acontece no momento que a gente coloca um alimento na boca? Ocorre um estímulo para que as glândulas salivares produzam a saliva. A saliva, gente, é uma secreção aquosa de consistência viscosa e tem um pH em torno de 7, tá? E que contém a enzima amilase salivar, também chamada de pitialina. Essa enzima vai atuar sobre qual substrato? Vai atuar sobre o amido, degradando o amido em moléculas menores de carboidrato, que é a maltose. A saliva, gente, ela tem apenas essa função de atuar na quebra do amido? Não, não é apenas essa função. Porque, gente, essa viscosidade, essa solução um pouco aquosa e viscosa, que é a saliva, vai atuar também umedecendo o alimento, permitindo com que não seja um caos no momento que esse bolo alimentar vai ser levado até o estômago, no momento que a gente vai fazer a deglutição dele. Então, ocorre um umedecimento do bolo alimentar, do alimento. Isso facilita o processo de mastigação, isso facilita o processo de deglutição e isso também vai facilitar a atuação dessa enzima sobre o amido. O que é o amido mesmo, gente? O amido é uma molécula de carboidrato muito grande, muito complexa, é a reserva energética das células vegetais, tá? Então, quando a gente coloca um alimento aí de origem vegetal na boca, a gente está colocando amido. E esse amido, como uma molécula muito complexa, muito grande, ele precisa ser quebrado em moléculas menores de glicose, tá? Só que não ocorre a formação de glicose já na boca, e sim a formação de maltose, como está escrito aqui. Então, o amido é quebrado em moléculas menores de maltose. O que é a maltose mesmo? A maltose é um disacarídeo, ou seja, um carboidrato formado por duas moléculas de monossacarídeos, duas moléculas, no caso de glicose, unidas, ligadas por uma ligação glicosídica. Olha aqui, já voltamos, fizemos um remember aí do que vimos na nossa aula 0. Então, vamos lá. O que acontece então? O alimento foi colocado na boca, houve estímulo para a produção das glândulas salivares produzirem saliva. Essa saliva, como uma solução aquosa e viscosa, vai atuar umedecendo o alimento e também promovendo a quebra do amido por conta da presença da enzima amilase salivar. Gente, destaque para saber que essa amilase salivar, ela atua nesse pH aqui, pH 7, pH neutro. Então, se houver uma pergunta, qual o pH na boca? O pH na boca fica em torno de 7, o que é super essencial, olha o meu super aí, ó, é essencial para que a enzima amilase salivar atua. Quando nós estudamos enzimas, eu deixei bem claro para vocês, e vocês sabem disso. Enzimas são proteínas que atuam catalisando aí reações e que apresentam uma temperatura ótima de atuação, que apresentam um pH ótimo de atuação. O pH ótimo de atuação da amilase salivar é em pH 7. Não está mais em pH 7, a amilase salivar vai conseguir atuar? Não, não vai conseguir atuar. Tenham isso em mente. Ok, o bolo alimentar ele foi formado, ele já está parcialmente digerido, porque houve digestão mecânica, e aí o que ocorre? Essa massa de alimento, ela é chamada de bolo alimentar, e ela precisa
ser enviada ao estômago, e isso acontece através de um processo de deglutição. Antes de eu mudar o slide, olha então para a figura, né? A gente tem aqui na cavidade oral mostrando língua, mostrando glândulas aqui salivares, né? E aqui a gente vê a faringe, que é esse tubo, que na verdade, gente, que é esse tubo aqui, que na verdade ele é um tubo que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Ok, foi formado o bolo alimentar e esse bolo, como eu disse, precisa ir em direção ao estômago e isso acontece através do ato de engolir, através do processo de deglutição, né? A deglutição, na verdade, ela envolve duas fases, uma fase que é voluntária e uma fase que é involuntária. A fase voluntária, ela está acontecendo na cavidade oral, né? A gente está mastigando e a gente vai decidir engolir esse bolo alimentar. Isso é um ato voluntário. Entretanto, os movimentos que vão acontecer para que esse bolo alimentar chegue até o estômago, aí já é um ato involuntário e acontece por um processo de peristaltismo. Como é que acontece esse ato de engolir? O ato de engolir, que como eu disse, é voluntário, ele acontece dessa forma como a gente vê aqui no esquema, né? Como eu disse, olha aqui, eu vou voltar ao que eu acabei de falar. A gente tem aqui uma porção de faringe, que é uma porção aí que faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, vou apontar com o laser. Por essa porção de tubo, passa tanto o ar que nós estamos inalando através das vias nasais, quanto o bolo alimentar que a gente vai engolir, tá? O que precisa acontecer? Deve acontecer meio que um fechamento daquela via que leva o ar até os pulmões, impedindo nesse momento que ocorra a passagem de ar, para que ocorra a passagem do alimento corretamente em direção ao esôfago, tá? Que é a continuidade da faringe que vai levar o bolo alimentar em direção ao estômago. Então, gente, olha o bolo alimentar aqui em verde. Aqui a gente tem a epiglote, tá? Essa epiglote, aqui nós temos o palato mole, aqui a gente tem a epiglote e o que precisa acontecer? As vias aéreas vão ser momentaneamente fechadas. Para que isso aconteça, o palato mole se fecha, aqui fecha a entrada para a cavidade nasal, tá? E a epiglote, ela vai fechar a passagem que leva até a faringe, porque a faringe é a continuação, a laringe, porque a laringe é a continuação da faringe que vai levar o ar em direção aos pulmões. O que acontece então, voltando, palato mole fecha aqui, epiglote fecha aqui, o alimento vai passar em direção ao esôfago. Olhem aqui, gente, olha a epiglote fechando, olha o palato mole fechando, o alimento podendo passar aqui em direção ao esôfago, tá? Ao mesmo tempo que isso acontece, o esfíncter superior do esôfago se abre, permitindo a passagem desse bolo alimentar, e aí esse alimento então desce, tá? Esse ato de engolir, como eu disse, é um ato voluntário. Uma vez que o alimento atinja o esôfago, vão acontecer os movimentos involuntários. Os movimentos involuntários vão acontecer no esôfago para que esse bolo alimentar seja encaminhado até o estômago. Olhem aqui, os movimentos peristálticos são movimentos involuntários rítmicos que ocorrem graças a comandos do sistema nervoso autônomo. O simpático ocasiona inibição dos movimentos, enquanto o parasimpático aumenta o peristaltismo. Vejam a figura. A gente tem que o esôfago é um túbulo muscular
E aí essa musculatura lisa vai atuar contraindo, e relaxando, favorecendo a passagem do bolo. Quando a gente tem a contração, olha aqui, músculos contraídos, o bolo desce, enquanto aqui a gente tem músculo relaxado. E assim acontecem esses movimentos até que o alimento chegue ao final, então, do esôfago, tá? Gente, por que a gente engasga, tá? Por que a gente engasga? Porque alguma quantidade de alimento, nesse ato de deglutição, que não aconteceu corretamente, ele foi em direção à nossa traqueia, né? Ele passou da faringe para a laringe, indo em direção à traqueia, obstruindo a passagem de ar, ok? Então aí a gente tosse, a gente tem que fazer alguma manobra aí para que esse alimento saia desse caminho e a passagem de ar volte a ser estabelecida. Então saibam, no ato de deglutição, as nossas vias aéreas são momentaneamente fechadas para que ocorra a adequada passagem do alimento em direção ao esôfago, sem que vá em direção à nossa traqueia.